Quais são os pontos de carne e como chegar neles? Cortes bovinos brasileiros. Dicas de cozinha na prática. Gosto é gosto, cada um tem o seu, não é mesmo? E não poderia ser diferente com o ponto da carne. Uns gostam de carne bem passada, outros gostam dela sangrando e outros ao ponto. Eu particularmente amo carne mal passada, tipo boi berrando. Mas chega de lero-lero e vamos ao que interessa. Entender os pontos da carne, seja ela assada, churrasco ou frita como bife. A primeira coisa que vale lembrar é que o líquido da carne mal passada que escorre no prato, ao cortarmos ele, não é sangue, é a mioglobina do músculo, um tipo de proteína. Ou seja, churrasco não sangra, porque durante o processo do abate, quase todo o sangue do boi que está nas veias e artérias é drenado lá nos frigoríficos. Ou seja, o sangue não chega nem ao açougue e muito menos ao nosso prato. Os pontos da carne são: mal passada, a carne está vermelha, muito suculenta e ao cortar a carne, a mioglobina avermelhada escorre no prato, em grande quantidade. Para se chegar nesse ponto, frite a carne por 3 minutos de cada lado, com uma temperatura interna variando de 55 a 60 graus Celsius. Ao ponto para mal é o intermediário entre a carne mal passada e ao ponto. Para se chegar nesse ponto, frite a carne por 4 minutos de cada lado, com uma temperatura interna variando de 55 a 60 graus Celsius. Ao ponto, a carne está rosada, suculenta e ao cortar a carne, a mioglobina rosada, levemente amarronzada escorre no prato, em média quantidade. Para se chegar a esse ponto, frite a carne por 4 a 5 minutos de cada lado, com uma temperatura interna variando de 60 graus a 65 graus Celsius. Ao ponto para a bem passada. Fica intermediário entre a carne ao ponto e a bem passada. Para se chegar a esse ponto, frite a carne por 6 minutos de cada lado, com a temperatura interna entre 55 graus a 60 graus Celsius. Bem passada. A carne está marrom por dentro, um pouco menos suculenta, e ao cortar a carne, a mioglobina amarronzada escorre no prato em pouca quantidade, às vezes nem escorre. Para se chegar a esse ponto, frite a carne de 6 a 7 minutos de cada lado, uma temperatura interna variando de 69 graus a 100 graus. Lembrando que para se aferir a temperatura interna é necessário um termômetro de carnes. Caso você não tenha, para se chegar aos pontos de mal passado ao ponto, eu deixo o fogo médio alto ou médio no meu fogão. Para se chegar a carne ao ponto, para bem passada, eu costumo usar no meu fogão o fogo alto ou o médio alto. O importante é comer a carne do jeito que a gente gosta, né? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês uma técnica que eu aprendi com um amigo meu lá de Nova York. Ele é chefe de cozinha. E com apenas com um toque, a gente consegue saber qual é o ponto da carne. Quer saber mais? Fique ligado na série Dicas de Cozinha by Mr. Cats, especial Cortes Bovinos Brasileiros. Bigadão, beijoca! Se inscreva no meu canal, Mr. Cats Receitas. Curta e compartilhe.